por prazo indeterminado e sem remuneração. Artigo 84, prenx. No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com seu cargo, artigo TICO 84, Sara 20, licença para o serviço militar. Ao servidor convocado para o serviço militar, será concedida licença na forma e condições previstas na legislação específica, artigo 85. O artigo não diz se é com ou sem remuneração. Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo. Artigo 85, parágrafo único. Licença para atividade política. O servidor terá direito à licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Artigo 86. O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização dele será afastado a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral até o 10º dia seguinte ao do pleito. Artigo 86. Sem químoro. A partir do registro da candidatura e até o 10º dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de 3 meses. Artigo 86. Sagrado 20. Licença para capacitação. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até 3 meses, para participar de curso de capacitação profissional. Artigo 87. Os períodos de licença de que trata o caput não são acumuláveis. Licença para tratar interesses particulares. A critério da administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos consecutivos, sem remuneração. Artigo 91. A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço. Licença para o desempenho de mandato classista. É assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação ou associação de classe de âmbito nacional ou entidade fiscalizadora da profissão, considerado o tempo de efetivo exercício, exceto promoção por merecimento, conforme disposto em regulamento, artigo 92. A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada, no caso de reeleição, e por uma única vez, artigo 92, para cada 2 anos. Dos afastamentos, afastamento servir a outro órgão ou entidade, artigo 93, o servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados ou do Distrito Federal e dos municípios, nas seguintes hipóteses. AI, para exercício de cargo em comissão ou função de confiança, sendo a cessão para órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais casos. Primeiro, em casos previstos em leis específicas. Afastamento para exercício de mandato eletivo, já estudamos ao tratarmos do servidor na Constituição. Afastamento para estudo ou missão no exterior. A ausência não excederá 4 anos e fim da missão ou estudo, somente decorrido igual período, será permitida nova ausência. Artigo 95. Ademais, a esse servidor não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa havida com seu afastamento. Art. 95. Tempo de serviço é contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, inclusive o prestado às Forças Armadas, artigo 100,
A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerado o ano como de 365 dias, artigo 101. Além das ausências ao serviço previstas no art. 97 são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de artigo 102 e férias, segundo exercício de cargo em comissão ou equivalente em órgão ou entidade dos poderes da União, dos estados, municípios e Distrito Federal. 3. Exercício de cargo ou função de governo ou administração em qualquer parte do território nacional por nomeação do Presidente da República. 4. Participação em programa de treinamento regularmente instituído, conforme dispuser o regulamento. V. Desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, exceto para promoção por merecimento. CIS, júri e outros serviços obrigatórios por lei. CIS, missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento, conforme dispuser o regulamento. V8, licença. A gestante, a adotante e a paternidade. B, para tratamento da própria saúde, até o limite de 24 meses, cumulativo ao longo do tempo de serviço público prestado à União, em cargo de provimento efetivo. C, para o desempenho de mandato classista, exceto para efeito de promoção por merecimento. D, por motivo de acidente em serviço ou doença profissional. E para capacitação, conforme dispuser o regulamento. F, por convocação para o serviço militar. E INS, deslocamento para a nova sede de que trata o art. 18. X, participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional, no país ou no exterior, conforme disposto em lei específica. X1, afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere. Contar-se apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Artigo 103. I. O tempo de serviço público prestado aos Estados, municípios e Distrito Federal. NEM segundo. A licença para tratamento de saúde de pessoa da família do servidor, com remuneração. 13. A licença para atividade política, no caso do art. 86, parágrafo 2. Quarto. O tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, anterior ao ingresso no serviço público federal. V. O tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previdência Social. V. O tempo de serviço relativo a tiro de guerra. 7. O tempo de licença para tratamento da própria saúde, que exceder o prazo que se refere à linha B do inciso 8 do artigo 102. O tempo em que o servidor esteve aposentado será contado apenas para nova aposentadoria. Súmero 103. Será contado em dobro o tempo de serviço prestado às Forças Armadas em operações de guerra. 020, artigo 103. Entendo que é inconstitucional, ante o teor do art. 40, SAG 10, Constituição Federal, acrescentado pela EC número 2098, é vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgão ou entidades dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e Município, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. 103º, artigo 103. Direito de petição. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos poderes públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo, artigo 104. Para o exercício do direito de petição, é assegurada a vista do processo ou documento, na repartição, ao servidor ou a procurador por ele constituído, artigo 113. O requerimento será dirigido para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Artigo 105. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Artigo 106. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 dias e decididos dentro de 30 dias. Artigo 106, parágrafo único. Caberá recurso do indeferimento do pedido de reconsideração
no prazo de 30 dias, dirigido à autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou proferido a decisão, e, sucessivamente, em escala ascendente, às demais autoridades, artigo 107, e sacrúmero. Será encaminhado por intermédio da autoridade a que tiver imediatamente subordinado o requerente 107, sararrapo, úmero, 2 e artigo 108. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo a juízo da autoridade competente. Em caso de provimento, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado, artigo 109. Prescrição do direito de recorrer. O direito de requerer contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado tiver natureza reservada. 110, parágrafo único, prescreve, artigo 110, em 5 anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho, segundo em 120 dias nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração, artigo 112. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição, artigo puro. 111. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos nesse capítulo, salvo motivo de força maior, artigo 115. A administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo, quando derivados de ilegalidade, artigo 114. Do regime disciplinar, o regime disciplinar faz parte do título 4º do Estatuto e compreende os seguintes capítulos: dos deveres, das proibições, da acumulação, das responsabilidades e das penalidades. Breves comentários. Não deve ser confundido o poder disciplinar com o poder penal do Estado. O poder penal é exercido pelo Poder Judiciário, norteado pelo processo penal, visa a repressão de condutas qualificadas como crime e contravenções. Portanto, tem a finalidade principal de preservar a ordem e a convivência na sociedade como um todo. O poder disciplinar, por sua vez, é atividade administrativa, regida pelo direito administrativo. Visa a punição de condutas qualificadas em estatutos ou demais leis, como infrações funcionais. Tem a finalidade de preservar de modo imediato, a ordem interna do serviço, para que as atividades do órgão possam ser realizadas sem a perturbação e sem desvirtuamentos, dentro da legalidade e da lisura, odet medawar. Das penalidades, são penalidades disciplinares, artigo 127. Advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão, destituição de função comissionada. Advertência. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave. Artigo 129. Eis aqui um exemplo de que as sanções disciplinares não obedecem cegamente o princípio da tipicidade, que decide se cabe ou não penalidade mais grave é a administração, bem como na inobservância das seguintes proibições, artigo 117, incisos 1º a 8 e 19, ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato, retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição, recusar fé a documentos públicos, opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço, promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição, cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado, coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical ou a partido político, manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente, até o 2º grau civil, recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Suspensão. A suspensão será aplicada a artigo 130. Em caso de reincidência das faltas punidas com advertência de violação,
das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, que são exemplos, as proibições, artigo 117, 17 e 18 e 18, cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função sobre a suspensão. A suspensão não poderá exceder de 90 a 90 dias. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Sordoizeiro será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que injustificadamente recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade, uma vez cumprida a determinação, cancelamento dos registros de suspensão e advertência. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Artigo 131. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos, parágrafo único. Demissão. A demissão será aplicada nos seguintes casos. Artigo 132. Crime contra a administração pública. Estão previstos no Código Penal. Abandono de cargo configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Artigo 138. Inassiduidade habitual, entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por 60 dias, interpoladamente, durante o período de 12 meses, artigo 139. Improbidade administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa na repartição, insubordinação grave em serviço, ofensa física em serviço a servidor ou particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem, aplicação irregular de dinheiros públicos, revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional, corrupção, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, bem como na transgressão das seguintes proibições, incisos em nome a 6 a 16 e 17. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, participar de gerência ou administração de empresa privada, sociedade civil, salvo a participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha direta ou indiretamente participação do capital social, sendo-lhe vedado exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário, atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau e de cônjuge ou companheiro, receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições, aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro, praticar usura sob qualquer de suas formas, proceder de forma desidiosa, utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, nos casos abaixo, implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 136. Improbidade administrativa, aplicação irregular de dinheiros públicos, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional. Corrupção. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, nos casos abaixo, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 5 anos, 137. Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Corrupção. O servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão nos casos abaixo não poderá retornar ao serviço público federal. Parágrafo único. Artigo 137. Crime contra a administração pública, improbidade administrativa, aplicação irregular de dinheiros públicos, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional.
corrupção. Acumulação ilegal de cargos, ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Artigo 118. A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos estados, dos territórios e dos municípios. Artigo 118. A acumulação de cargos, ainda que lícita, ela fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. Sará 2º, artigo 118. O servidor vinculado ao regime desta lei, que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos. Artigo 120. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, exceto no caso previsto no parágrafo único do artigo 9º, exercício interino em outro cargo de confiança. Nesta hipótese, deverá optar pela remuneração de um deles, nem ser remunerado pela participação em artigo 119. Exceto remuneração devida pela participação em conselhos de administração e fiscal das empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, bem como quaisquer empresas ou entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha participação no capital social, parágrafo único art. 119. Artigo 133. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de 10 dias, contados da data da ciência, e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para sua apuração e regularização imediata. A opção pelo servidor até o último dia de prazo para a defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo, para que se como. Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplicar-se a pena de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados. Artigo 133. Cassação de aposentadoria. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão. Artigo 134. Destituição de cargo em comissão. A destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão. Artigo 135. Constatada a hipótese de que trata esse artigo, a exoneração efetuada a pedido ou a juízo da autoridade, hipótese do artigo 35, será convertida em destituição de cargo em comissão, parágrafo único. Aplicação das penalidades disciplinares. Breves comentários. Na administração pública, ao contrário do que acontece no direito penal, não deve rigorosa obediência ao princípio da tipicidade estrita na definição legal dos atos passíveis de pena e das respectivas sanções. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Artigo 128. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Parágrafo único, artigo 128. As penalidades disciplinares serão aplicadas. Artigo 141. Quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade pelo presidente da República, pelos presidentes das casas do Poder Legislativo e dos tribunais federais e pelo Procurador-Geral da República, de servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade, quando se tratar de suspensão superior a 30 dias pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso anterior, nos casos de advertência ou de suspensão de até 30 dias, pelo chefe da repartição e outras autoridades, na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos. Quando se tratar
de destituição de cargo em comissão, pela autoridade que houver feito a nomeação, prescrição. A ação disciplinar prescreverá. Artigo 142. Em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Ibrum, em 2 anos, quanto à suspensão. 3 em 180 dias, quanto à advertência. Prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Prúmero art. 142. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime, artigo 2º, artigo 142. Interrupção da prescrição. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Artigo 142. Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. Para artigos 4, artigo 142. Do processo administrativo disciplinar da sindicância. Ao tomar conhecimento de irregularidades praticadas por servidor da administração, é obrigada, através de sindicância, a proceder à sua apuração. Sindicância é um procedimento prévio a qualquer punição. Da sindicância poderá resultar Lei 8,112, 90 art. 145. 1. Arquivamento do processo. 2. Aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias. 3. Instauração de processo disciplinar. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar, artigo 154, parágrafo único. Prazo de conclusão da sindicância. O prazo para a conclusão da sindicância não excederá 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período a critério da autoridade superior, Lei 8,112, 90, artigo 145. Do processo disciplinar, será obrigatória a abertura de processo disciplinar sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão. Lei 8,112, 90, artigo 146. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, como peça informativa da instrução, artigo 154, caput, condução do processo disciplinar. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 servidores estáveis designados pela autoridade competente, que indicará entre eles o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou do mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Artigo 149. Fase do processo disciplinar. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases. Artigo 151. Instauração com a publicação do ato que constituir a comissão. 2. Inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório. 3. Julgamento. Prazo do processo disciplinar. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem, Lei 8,11290, artigo 152. Indiciação do servidor, concluída a instrução do inquérito, tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas, que será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão, para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição. O servidor que não apresentar defesa será considerado rével, artigo 161, caput, summary, artigo 164, do afastamento preventivo. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar
poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de até 60 dias, que poderá ser prorrogado por igual prazo, sem prejuízo da remuneração, fim do qual cessarão os efeitos, ainda que não concluído o processo, artigo 147. Revisão do processo disciplinar. O processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo. No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador. Artigo 174. Sariwas, Sarimomo, 2.0. Regime disciplinar são os deveres, as proibições, a acumulação, responsabilidades e penalidades. Esses dispositivos prevêem, basicamente, um conjunto de normas de conduta e de proibições impostas pela lei aos servidores por ela abrangidos, tendo em vista a prevenção, a apuração e a possível punição de atos e omissões que possam pôr em risco o funcionamento adequado da administração pública, do ponto de vista ético, do ponto de vista da eficiência e do ponto de vista da legalidade. Decorrem esses dispositivos do denominado poder disciplinar, que é aquele conferido à administração com o objetivo de manter sua disciplina interna, na medida em que lhe atribui instrumentos para punir seus servidores e também aqueles que estejam a ela vinculados por um instrumento jurídico determinado, particulares contratados pela administração. Responsabilidade civil, criminal e administrativa. As responsabilidades do servidor público são independentes entre si, ou seja, por um mesmo ato. Dependendo da natureza do ato, o servidor poderá ter de responder simultaneamente a um processo administrativo disciplinar, a um processo penal e a um processo civil. E, dependendo do julgamento dos processos, poderá vir a sofrer uma sanção civil, uma sanção administrativa e uma sanção penal. Não há vinculação entre as sanções civis, penais e administrativas, e elas poderão cumular-se. Lei nº 8,1290, artigo 125. Serem as responsabilidades do servidor independentes entre si também significa que as suas instâncias de apuração são independentes, via de regra. Ou seja, um processo não precisará aguardar o desfecho do outro, nem o que acontecer num processo necessariamente implicará no outro. Por exemplo, para se aplicar uma punição administrativa, não será preciso esperar a conclusão do processo penal ou civil. Outro exemplo. Se um processo administrativo concluir que o servidor é inocente, não significará que ele deverá ser reconhecido como inocente no processo penal ou no processo civil, salvo algumas raras exceções. As responsabilidades do servidor civil, penal e administrativa só irão surgir se ele praticar alguma irregularidade no exercício de suas atribuições. Lei nº 8,11290, art. 121. Enquanto ele agir de maneira regular, legal vigente, cumprindo todo não será responsabilizado de nenhuma forma. Da mesma maneira, se ele praticar algum ato ilícito, mas não no desempenho de sua função pública, não se falará em responsabilidade dele como servidor, embora possa ser processado civil e penalmente como indivíduo membro da sociedade, já não tendo mais nada a ver com direito administrativo. Lei N número 8,11290, art. 124. Responsabilidade civil é a obrigação imposta a alguém de reparar um dano causado a outrem. Esse dano é chamado de ilícito civil. Código Civil, artigo 186. No direito, há dois tipos de responsabilidade civil. A responsabilidade subjetiva, B, a responsabilidade objetiva. Na responsabilidade civil subjetiva, só haverá o dever de indenizar se o agente tiver causado dano por atuar com dolo ou culpa. Diferentemente, o que caracteriza a responsabilidade civil objetiva é a desnecessidade de apreciação de dolo ou culpa do agente ao provocar o dano. No que diz respeito à responsabilidade civil do servidor, ele responderá civilmente somente se causar, com ato omissivo ou omissão,
ou comissivo ação, prejuízo ao erário ou a terceiros, tendo agido com dolo ou culpa. Lei número 8,112, 90, artigo 122, caput. Notem que ele responderá não somente por suas ações, mas também pelas suas omissões, desde que essas causem prejuízo a outros e tenham sido praticadas com dolo ou culpa. Ele agirá com dolo quando tiver desejado que sua ação ou omissão causasse prejuízo. Haverá culpa quando tiver atuado com imprudência, negligência ou imperícia na sua ação ou omissão danosa. Por exemplo, veja um caso de um servidor motorista que atropela um transeunte, causando-lhe dano. Se tiver tido a intenção de ferir ou matar a vítima, terá agido com dolo. Se tiver agido sem intenção, mas tiver sido imprudente, negligente ou imperito, terá agido com culpa. Em ambos os casos, ficará o servidor sujeito à responsabilidade civil, ou seja, terá o dever de pagar indenização pelo dano ocorrido, por ter agido com dolo ou culpa. Percebemos, então, que a responsabilidade civil que tem o servidor público é do tipo subjetiva. A responsabilidade civil objetiva é o tipo de responsabilidade que tem as pessoas jurídicas de direito público, que chamaremos de Estado, e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, segundo a imposição do art. 37, parágrafo 6, meio da Constituição Federal. Nesse tipo de responsabilidade civil, não importa saber se o servidor agiu ou não com dolo ou culpa ao provocar o dano. Em todo caso, o Estado deverá indenizar ao terceiro prejudicado, se este não foi o causador exclusivo do dano. Resumindo, podemos dizer que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, ao passo que a responsabilidade civil do servidor público é subjetiva. O dano causado por ato omissivo ou comissivo do servidor pode resultar em prejuízo A ao erário ou B a terceiros. Ao ocorrer o dano, a administração primeiro apura a responsabilidade civil do servidor por meio de processo administrativo, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, Constituição Federal, artigo 5, mero LV. Nessa apuração, a administração deve lembrar que só existirá a responsabilidade civil do servidor se esse tiver atuado com dolo ou culpa. Quando o dano for contra o erário, a administração irá, via de regra, recorrer ao Poder Judiciário no âmbito da jurisdição civil, propondo ação de indenização contra o servidor responsável. Lei N número 8,112, 90, artigo 122. Parágrafo 1, mero, parte final. Se o dano foi causado a terceiros, a solução para o caso se dará de forma diferente. Como vimos, esse é um caso em que se dará a responsabilidade civil objetiva do ente público ao qual pertence o servidor. O Estado deverá indenizar ao terceiro prejudicado, tendo havido ou não dolo ou culpa do servidor. Não havendo dolo ou culpa do servidor, o Estado não terá o direito de regresso, que é o direito de ser ressarcido pelo servidor do valor pago a título de indenização. Tendo havido dolo ou culpa, o ente público terá o direito de regresso contra o servidor, podendo então propor uma ação judicial, chamada de ação regressiva ou ação de regresso, na esfera civil, para reaver do servidor o que pagou como indenização. Lei número 8,112, 90, artigo 122, parágrafo 2, mero. Disse nesse caso que a responsabilidade civil subjetiva do servidor é regressiva. Para ambos os casos, prejuízo ao erário e prejuízo a terceiros, poderá haver uma solução administrativa em vez de judicial. Se o servidor concordar, o direito que a administração tem à indenização ou ao regresso poderá ser cobrado administrativamente, sem a necessidade de se recorrer ao Poder Judiciário, podendo até ser parcelado com desconto em sua remuneração no interesse do servidor. Lei N número 8,112, 90, artigo 122, parágrafo mero, parte inicial. Não havendo concordância do servidor, porém, só restará à administração recorrer ao judiciário para obter o ressarcimento do prejuízo. O que nunca poderá ocorrer é a civil quando ele tiver causado prejuízo por agir com dolo ou culpa, mesmo que ele ganhe um baixo salário e tenha poucos bens patrimoniais, porque é dever da administração zelar pela integridade do patrimônio público.
Se o servidor falecer antes de quitar a dívida, sua responsabilidade civil, a obrigação de reparar o dano, estende-se aos seus sucessores ou herdeiros até o limite da herança por eles recebida. Lei N número 8,112/90, artigo 122, parágrafo 3. É claro que os sucessores do servidor poderão também concordar com a solução administrativa, parcelando o valor restante da indenização com desconto em sua pensão. Lei N. 68,112/90, art. 40, caput e parágrafo sumério. Ou, caso não concordem com a solução administrativa, serão cobrados judicialmente. A responsabilidade administrativa do servidor resulta de uma violação de norma interna da administração, quando então o servidor pratica um ilícito administrativo. Esse ilícito pode ocorrer em um ato omissivo ou comissivo praticado pelo servidor no desempenho do cargo ou função. Lei no 08,112/90, artigo 124. As normas administrativas a que o servidor deve obediência estão disciplinadas em leis, decretos e outros provimentos regulamentares, que contêm deveres e obrigações para os servidores. Algumas delas podem ser lidas nos artigos 116, 117 e 132 da Lei N, 68,112/90. A responsabilidade administrativa é apurada em processo administrativo, assegurando-se ao servidor o contraditório e a ampla defesa. Constituição Federal, art. 5, mero LV, Lei N, 68,112/90, artigo 153. Uma vez constatada a prática do ilícito administrativo, ficará o servidor sujeito à sanção administrativa adequada ao caso, que poderá ser advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão ou destituição de função comissionada. Lei N. 8,112/90, artigo 127. A penalidade deve sempre ser motivada pela autoridade competente para sua aplicação, sob pena de ser nula. Na motivação da penalidade, devem estar presentes os motivos de fato, os atos irregulares praticados pelo servidor, e os motivos de direito, os dispositivos legais ou regulamentares violados e a penalidade prevista. Se durante a apuração da responsabilidade administrativa, a autoridade competente verificar que o ilícito administrativo também está capitulado como ilícito penal, deve encaminhar cópia do processo administrativo ao Ministério Público, que irá mover ação penal contra o servidor. Lei NIN número 8,112/90 arts. 171, 154, parágrafo único. A responsabilidade penal do servidor é a que resulta de uma conduta tipificada por lei como infração penal. A responsabilidade penal abrange crimes e contravenções imputadas ao servidor. Nessa qualidade, Lei NIN número 8,112/90, artigo 123. Notem que tanto os crimes funcionais quanto as contravenções funcionais são abrangidos pela responsabilidade penal do servidor. Esses são tipificados sempre em leis federais, visto ser competência privativa da União legislar sobre direito penal, Constituição Federal, artigo 22-I. Muitos dos crimes funcionais estão definidos no Código Penal, artigos 312 a 326, como o peculato, a concussão, a corrupção passiva, a prevaricação, etc. Outros estão previstos em leis especiais federais. A responsabilidade penal do servidor é apurada em juízo criminal. Se o servidor for responsabilizado penalmente, sofrerá uma sanção penal, que pode ser privativa de liberdade, reclusão ou detenção, restritiva de direitos, prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana ou multa. Código Penal, artigo 32. Tema interessante, por ser muitas vezes cobrado em concursos públicos, é a repercussão da responsabilidade penal nas responsabilidades administrativa e civil. Embora seja mais profundo, iremos abordar apenas a parte do tema que é mais cobrada nos concursos. Primeiro, devemos saber que a decisão penal apurada por causa da responsabilidade penal do servidor só terá reflexo na responsabilidade civil do servidor
se o ilícito penal tiver ocasionado prejuízo patrimonial ilícito civil. A responsabilidade civil do servidor será afastada se, no processo criminal, o servidor for absolvido por ter sido declarada a inexistência do fato ou, quando o fato realmente existiu, não tenha sido imputada sua autoria ao servidor. Notem que, se o servidor for absolvido por falta ou insuficiência de provas, a responsabilidade civil não será afastada. Da mesma maneira, se dará com a responsabilidade administrativa do servidor. Ela será afastada somente no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Lei nº 8,1290, artigo 126. Tendo havido absolvição criminal por falta ou insuficiência de provas, não será afastada a responsabilidade administrativa do servidor. Assim, por exemplo, se o servidor foi demitido após apurada sua responsabilidade administrativa, não deverá ser reintegrado se o processo criminal por insuficiência de provas. No entanto, se a absolvição criminal se deu por causa da inexistência do fato ou porque o servidor foi declarado como não sendo o autor do ilícito penal, ele deverá ser reintegrado em resultado do afastamento da sua responsabilidade administrativa. Lei nº 8,112, 90, artigo 28, caput. Resumo da lei, Lei 8,112, a CLT do servidor, e é federal. Agentes colaboradores, pessoas que não participam do Estado, mas participam particularmente ou por contrato, delegados, delegatórios, por delegação concessionária, permissionárias, cartórios, leiloeiros, remunerado pelos particulares e não pelo Estado. Honoríficos, função pública importante, EGS, convocados, jurados, mesários, sem renovação. Mílicos, se não for se fode. Voluntários, não. Voluntários. Amigos da escola. Gestores de negócio, é voluntário. Se oferece em situação emergencial, credenciados, representantes de municípios ou de estado em reuniões como ONU, etc., agentes administrativos, lato sensu, em sentido amplo. Relação de emprego é diferente de empregado. Servidores lato sensu, empregados públicos temporários, relação de emprego curto e excepcional, não corriqueiro, não constante, tem relação de emprego, se relaciona com a administração, EGS, agentes combatentes da dengue, pesquisadores do IBGE, empregado. Tem contrato de trabalho, CLT, servidor público, tem uma relação com o Estado através de ato administrativo, baseado na 8,112 e não CLT, tem uma relação de emprego, mas não ocupa cargo. Cargo vitalício X, cargo efetivo. Cargo vitalício. Após 2 anos e plus vitalicidade, só perde o cargo com sentença judicial ou no fim da vida. Cargo efetivo. Ocupados por concurso público, a estabilidade, mas não vitalidade. Perde através de má avaliação de desempenho, todo cargo tem função, mas nem toda função tem cargo. Portanto, cargo comissionado é diferente de função de confiança. Estabilidade e crossing nows. E não 24 meses, sabendo 4 meses antes. Provimento. Ocupação de cargo. Originário. É o primeiro. Quando a administração pública chama nomeação, derivados, readaptação. Não pode haver desvio de função. Analista deve fazer trabalho de analista. EGS. L e R. Sai da digitação e vai para o atendimento no balcão. Ex 2, motorista da Celepar, que perdeu a carteira e foi fazer TRAB. ADM, reversão, retorno ao trabalho, retorno da aposentadoria por invalidez. Quando a pessoa melhora, requisitos, cargo vago, servidor estável, aposentado voluntariamente, servidor solicita sua volta. Solicite em 5 anos, reintegração, servidor demitido, demissão inválida, danos morais, reconduzir ao cargo anterior, aproveitar em outro cargo. Caso não haja, fica em disponibilidade em casa, recebendo recondução. 1. Reintegração de alguém ao cargo anterior ao qual você está. 2. Quando reprova no estágio probatório. Aproveitamento. Chamar quem estava em casa, em disponibilidade, promoção e vacância. Deixar o cargo vago sem a perda do vínculo. Exoneração, reprova no estágio. Não é punição pegadinha. Demissão, punido.
e deslocamento, remoção, deslocamento do servidor. Motivo de doença, cônjuge removido, servidor pede, processo interno, eggs, mudar de estado, redistribuição, deslocamento do cargo do servidor, investidura, o mero ato que liga servidor à administração posse, vencimento, fixo, remuneração, vencimento GIA1, vantagens, remuneração não pode ser menor que o salário mínimo, vencimento pode, mas aí recebe abono, não pode haver arresto, sequestro ou penhora na remuneração do servidor.